Então eu vou fazer o seguinte, ó, você que se assentou agora, eles já estão por ali, o Stephen e o Igor, que vai nos ajudar na tradução, mas a gente vai ficando em pé, à medida que eu for falando aqui, e eu quero depois que eles entrarem, você acolha esses homens de Deus com muito carinho. Olha só, vai ficar em pé agora quem assistiu o filme A Virada. Você viu o filme A Virada? Se você viu, fique em pé. Vai ficar em pé agora quem assistiu Desafiando os Gigantes. Você assistiu Desafiando os Gigantes? Fique em pé. Vai ficar em pé agora quem assistiu A Prova de Fogo. Assistiu A Prova de Fogo? Fique em pé. Vai ficar em pé agora quem assistiu Corajosos. Você assistiu Corajosos? Fique em pé. Vai ficar em pé quem foi abençoado com o filme Quarto de Guerra. Você vai ficar em pé. Vai ficar em pé quem foi abençoado e assistiu o filme Mais Que Vencedores. Você ficou, acho que já está todo mundo em pé. Vai ficar em pé quem foi muito abençoado pela obra dos irmãos Kendrick. Então, se você foi muito abençoado, eu quero que você aplauda o nome do Senhor pela vida do Stephen e do Igor. Quero convidá-los para vir para cá. So great to have you here, brother. Obrigado, meu irmão. Tanto ali. Vocês podem se sentar, gente. Yeah, I think that is better for you to stay as close as possible, so we can, yeah. Gente, que alegria. Oi. Que honra é a gente ter vocês conosco. Stephen, é uma grande honra ter você aqui com a gente. Nós como brasileiros temos sido muito abençoados pelo seu ministério. Você e seu irmão Alex têm feito uma obra muito poderosa no mundo, através da música, através do vídeo, através do cinema. E glória a Deus por isso. Será que você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor pela vida dele? Pessoalmente, uma das áreas que eu também cuido na igreja é a área de adoração e arte. Então é mais legal ainda poder entrevistar você aqui nessa noite, ter você conosco, porque para mim pessoalmente ainda é maior tudo que você tem representado para o reino de Deus aqui na terra. E eu queria, nesses próximos minutos que a gente vai ter, talvez diferente do que muita gente pense, né? Muitas pessoas, elas olham para vocês hoje, elas veem os frutos, elas veem o sucesso, elas veem os filmes que são campeões de bilheteria. Mas a Bíblia fala que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Tem muita gente querendo ceifar com júbilo, mas não semear com lágrimas. Então acho que nessa noite, até para que nós possamos ser inspirados por isso, eu gostaria de falar um pouco mais do início. E eu tenho algumas perguntas, Stephen, para você. A primeira delas, talvez só para a gente esquentar aqui o ambiente. Você trabalha com seu irmão, certo? Você falou para mim que eu poderia perguntar o que eu quisesse. E eu falei para ele ter cuidado com isso, gente. Mas já que ele falou, como no Brasil 90% das empresas são empresas familiares. São pais e filhos, são irmãos. Como é trabalhar entre irmãos? Dá muito problema, é muita alegria. Como dizem os brasileiros, tem muita treta quando a gente trabalha entre os irmãos. Como é que é trabalhar com seu irmão? É bom? É ruim? É estressante? É bom? Essa é a primeira pergunta. Sure. So, we have praying parents. Então nós temos pais que oram. And the gospel changed their lives. E o evangelho mudou a vida deles. So we grew up in a home where our parents were constantly praying for us. Então nós crescemos numa casa onde os pais oravam constantemente por nós. And we saw so many answers to prayer. E nós vimos muitas respostas de oração. They also spanked us and disciplined us when we needed it. E isso também eles nos espancaram quando foi necessário em disciplina. As we surrendered our hearts to Jesus, Na medida que a gente entregou nosso coração a Jesus, God began to call us into ministry. Deus começou a nos chamar ao ministério. And my brother Alex, this is Alex right here. E o meu irmão Alex, que está em São Paulo, he's in São Paulo, right? Yes, he's in São Paulo right now. He came to me and said, we have to make a decision. Ele veio até mim e falou, temos que tomar uma decisão. We must choose to be a team and support each other rather than fight each other. Temos que escolher e decidir em sermos um time e apoiar um outro do que lutar um contra o outro.
Because we would embarrass one another in front of other people. Porque muitas vezes a gente fazia o nosso irmão passar vergonha na frente das pessoas. So we made a decision, we are going to be a team. Então tomamos a decisão que nós seríamos um time. Now we pray together every week, the three brothers. Agora oramos todas as semanas, somos 3 irmãos. And we go on vacation together as families. Vamos para as férias juntos como família. And all of our children, we have 19 children between the 3 sons. Nós temos 19 filhos entre os 3 irmãos. And they love each other, they're best friends. E eles amam uns aos outros, são os melhores amigos. But it says in the scriptures that love is the perfect bond of unity. Mas a palavra diz que o amor é a perfeita união. É o vínculo Perfeito. da perfeição. Vínculo da perfeição. Vínculo da perfeição. So we still disagree sometimes and we get upset with each other. Às vezes a gente não entra em acordo, às vezes ficamos tristes um com os outros, But it is not very often. mas não é sempre. And when we do, we have to sit down and humble ourselves and apologize and forgive. E quando isso acontece, a gente senta, a gente pede desculpas. God blesses the unity of believers. Deus abençoa a unidade dos cristãos. In Psalm 133, Salmos 103, it says he commands a blessing to fall. ele comanda a bênção When believers dwell together in unity. quando os cristãos estão juntos em união. So we know that if we do not walk in love and in unity, Sabemos que se não caminharmos em união, em amor, we may not have God's blessing on what we do. talvez não tenhamos a bênção de Deus no que fazemos. Amém. Isso é um recado para a gente. Você que trabalha com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com a sua irmã, está dito. E uma outra pergunta, Stephen. Entrando agora na vida de produção, na vida de cinema. Normalmente a gente hoje olha para todos os filmes de sucesso. Olhando para trás, foi tudo planejado ou Deus dirigiu de uma forma completamente diferente daquilo que vocês imaginavam? Há muitos anos atrás você já pensava que estaria aqui hoje, vivendo o sucesso que você vive, ou Deus fez as coisas de uma maneira muito diferente? Como foi a experiência de vocês? I had no idea I would be a movie producer. Eu não tinha nem ideia que eu seria um produtor de filmes. I just wanted to serve Jesus with my life. Eu só queria servir Jesus com meu coração. My brother wanted to make movies from when he was a teenager. O meu irmão queria fazer filmes desde quando ele era adolescente. But God made him wait over 20 years. Mas o Senhor fez ele esperar por mais de 20 anos. Because the Lord wanted to humble him and for us both to be surrendered completely to the Porque o Lord. Senhor queria que ele se humilhasse diante do Senhor e nós dois estivéssemos entregues ao Senhor. But our parents taught us how to walk by faith. Mas nossos pais ensinaram a gente como caminhar pela fé. We watched our father launch a Christian school. Nós vimos nossos pais quando eles construíram uma escola cristã. He had no money, no books, and no buildings. Ele não tinha dinheiro, não tinha edifício e não tinha livros. But when he obeyed the Lord and moved forward by faith, God supplied everything he needed to establish the school. Mas quando ele agiu em fé e obedeceu ao Senhor, Deus deu tudo o que ele precisava para construir essa escola. So when we began to make movies, Quando começamos a produzir filmes, we had no money, no training, no experience. não tínhamos experiência, treinamento ou dinheiro. But we had the Lord and we knew that he was enough. Mas tínhamos o Senhor e a gente sabia que Ele era o suficiente. God can supply anything in any amount to anyone, anywhere, at any time. Deus pode entregar todo o dinheiro, qualquer necessidade, em qualquer tempo, ou seja, tudo. That's right. Glória a Deus. Making. Amém. E vocês tinham um sonho e vocês entregaram esse sonho nas mãos do Senhor e Ele fez o resto. Mas no contexto humano, no início, se você botasse numa balança,
vocês tinham mais palavras de encorajamento das pessoas ou mais palavras, desistam disso porque isso nunca vai dar certo? Quando vocês começaram lá atrás a viver esse sonho, vocês foram super encorajados ou não? Como foi esse início da caminhada? Yeah, they told us it was not going to work. Todo mundo falou que não ia funcionar. They told us that you will never make a movie with the church. Falaram que você nunca vai fazer um filme com uma igreja. You will never complete a feature film. Você nunca vai conseguir completar um longa-metragem. And it will never show in theaters. E nunca vai entrar nos cinemas. So we invited them to the theater to watch our first movie with us. Então nós convidamos eles para que assistissem o nosso filme nos cinemas pela primeira vez. After the Lord provided everything we needed. Depois que Deus proveu tudo que a gente precisava. So we found out that we were the boy with 5 loaves and 2 fish. Então nós entendemos que nós éramos aquele menino com 5 pães e 2 peixes. We had very little money and experience. Tínhamos pouca experiência e pouco dinheiro. So we constantly depended upon prayer. Então constantemente nós dependíamos da oração. We would pray before we wrote the scripts. A gente ia orar antes de escrever o roteiro. Because we were never trained to write scripts. Porque nunca ninguém nos treinou como escrever um roteiro. And we would pray before we chose the actors. E a gente orava antes de escolher os atores. We would pray every day before we would film. Orávamos todos os dias antes de filmar. And so when the movies came out, they didn't look very good. Então quando os filmes saíram, eles não eram tão bons. But God was placing his hand of blessing upon them. Mas Deus estava colocando sua mão poderosa abençoando aquele projeto. And when people sat in the theaters, they were encountering the gospel and the Holy Spirit. Quando as pessoas estavam sentadas nos cinemas, eles encontravam o evangelho e o Espírito Santo. And they knew that it was not us, and we knew that it was not us. E eles sabiam que não era nós, e nós sabíamos que também não era nós. And so he got the full glory for it. Então o Senhor recebeu toda a glória por isso. Amém. Louvado seja Deus, glória a Deus. E nessa caminhada, o primeiro filme foi A Virada, certo? A Virada. A gente sabe que o início é muito difícil, como você acabou de falar. Muitas pessoas trazendo palavras de que nunca aconteceria. Mas a Bíblia mostra para nós que às vezes continuar no meio do caminho é tão difícil quanto começar. Neemias teve dificuldade para começar e teve dificuldade no meio do processo. Então a minha pergunta para vocês é sobre resiliência. O primeiro filme foi muito difícil, mas ele foi o mais difícil, ou no meio do caminho teve algum filme que vocês falaram, agora não vai ter como, foi ainda mais difícil e vocês precisaram ter ainda mais resiliência? Aonde foi a dificuldade do meio? Foi tão grande quanto a do início? The movie Courageous was the hardest one that we made. O filme Corajosos foi o mais difícil que nós fizemos. We found out when Facing the Giants went around the world. Nós soubemos quando o Desafiando Gigantes entrou ao redor do mundo. That the devil was beginning to attack us. O diabo começou a nos atacar. When we made Fireproof, quando fizemos a prova de fogo, the marriages of the cast and crew went under attack. Os casamentos de toda a equipe dos atores entraram em guerra, em ataque. By the time we got to the movie Courageous, quando chegamos ali no Corajosos, it was very difficult. Foi muito difícil. Our own father started having demonic voices in his head. O nosso pai começou a ter vozes demoníacas na cabeça dele. We had division on the crew members. Tivemos divisão na equipe. Alex got physically sick. O Alex ficou fisicamente doente. It was the hottest summer in our city in many years. Foi o verão mais quente na nossa cidade de muitos anos. We had crew members pass out from heat and had to go to the hospital. Tivemos parte da equipe do set que ele acabou tendo que ir para o hospital porque desmaiou. And we knew that the devil was trying to stop us. E a gente sabia que o diabo estava tentando nos parar. And we learned that when Satan attacks you, e aprendemos quando Satanás te ataca, he wants you to quit and give up. Ele quer que você desista e pare.
But that means you should increase the praying Isso significa que você tem que aumentar a oração and get more people to surround you and support you. e ter mais pessoas ao redor de você te apoiando. And move forward by faith and do not let the devil win. E avance pela fé e não deixe o diabo vencer. Amém. The fruit of courageous went around the world. O fruto do corajosos foi ao redor do mundo. There were 1,000 police officers that came to Christ in the Philippines after seeing the movie. Aleluia. Nas Filipinas tiveram 1.000 policiais que aceitaram Jesus depois que assistiram o filme. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Eu fico muito impactado porque eu tenho acompanhado o ministério de vocês há muitos anos. E eu sempre ouvi uma história, e eu quero ver se é verdade. Um dos filmes que abençoou muito a gente no Brasil foi Quarto de Guerra. É um filme que foi muito grande aqui no Brasil. E o que eu ouvi é que o início da produção de Quarto de Guerra também trouxe muita dúvida para vocês e para a produtora. Não sabiam se seria um bom filme, não sabiam se o tema seria importante. É verdade? Como é que vocês caminharam com isso? Porque foi tão impactante para nós. Como foi o início? Como foi a decisão? Vamos fazer. So when my brother was praying about the next movie, Quando meu irmão estava orando pelo próximo filme, the Lord kept giving him a picture of an older woman praying in her closet. o Senhor dava a visão de uma senhora orando dentro do closet. And he said, that is not a movie. Ele falou, isso não é um filme. Nobody wants to go to the theater to watch an old woman pray in her closet. Ninguém quer ir ao cinema para assistir uma senhora orando dentro do closet. And so when we presented the idea to Sony, they said this will be a failure. Então, quando a gente apresentou a ideia para a Sony, eles falaram, isso aqui é um fracasso. Other filmmakers told us it was the worst idea for a movie. Outros produtores falaram, essa é a pior ideia para um filme. And we had to make a decision. Tivemos que tomar uma decisão. We would rather fail obeying the Lord A gente poderia fracassar obedecendo ao Senhor. than succeed disobeying Him. A gente prefere fracassar obedecendo ao Senhor So- ou ter sucesso desobedecendo Ele. So we moved forward by faith. Então nós avançamos pela fé. There was so much prayer that went into War Room. Tinha tanta oração envolvida no quarto de guerra. We had people that were praying the entire time we were filming the movie. Tivemos pessoas orando o tempo todo que nós estávamos filmando o filme. When we would stay up late filming, they would stay up late praying. Quando a gente ficava gravando até de madrugada, a equipe ficava orando até de madrugada. There was a godly prayer warrior, a woman who was praying for us. Tinha uma senhora guerreira de oração que ela ficava orando por nós. She was 91 years old. Ela tinha 91 anos de idade. And she got up one morning Ela levantou uma manhã and she said, War Room will be the #1 movie in the theater. e ela falou, o Quarto de Guerra vai ser o filme número 1 nos cinemas. So when the movie came out, Então, quando o filme saiu, on the second weekend, na it became segunda #1 in semana, America. o filme ficou em número 1 em todos os Estados Unidos. No one could take credit for it. Ninguém pôde receber o crédito por isso. So when a movie is #1 in America, Quando um filme se torna número 1 nos Estados it Unidos, is talked about in other countries around the world. isso começa a impactar os países ao redor do mundo. And we began to hear about prayer ministries launching around the world after seeing the movie. E começamos a ouvir sobre ministérios de oração sendo criados ao redor do mundo depois que assistiram ao filme. To God be the glory. Amém. Que Deus seja a glória. Amém. Glória a Deus. Nós temos mais algumas perguntas, mas eu queria perguntar para vocês, porque nós somos uma igreja e de uma certa forma eu creio que o Senhor ainda vai usar muito os irmãos Kendricks, e eu queria que você expressasse se valeu a pena eles terem produzido Quarto de Guerra. Será que você pode expressar o que você achou do Quarto de Guerra? Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos mais algumas perguntas, Stephen.
Uma pergunta muito importante sobre zona de conforto, porque vocês já produziram muitos filmes de sucesso, e a zona de conforto é um lugar que às vezes o diabo usa para que a gente não avance. Vocês hoje poderiam parar, e nós vamos falar em breve de um novo filme, e com tantos sucessos que o Senhor colocou na mão de vocês, talvez na mente venha: e se o próximo for um fracasso? É melhor não fazer, porque a gente termina bem. Como administrar a zona de conforto e a voz do Espírito Santo quando nós estamos caminhando no ministério? Well, we have discovered that Jesus is more satisfying than anything in this world. Nós descobrimos... Jesus is more satisfying than anything in this world. Jesus é o que nos dá a maior satisfação do que qualquer outra coisa nesse mundo. We have made money and won many awards. Nós fizemos muito dinheiro e ganhamos muitos prêmios. It does not make you happy. Isso não vai te fazer feliz. Knowing Jesus and being close to him Conhecendo Jesus, estando próximo a Ele, brings the fruit of the Spirit into your heart. isso traz os frutos do Espírito no seu coração. So we have found a lot of love and joy and peace just by walking with Jesus. Então a gente encontrou bastante paz, amor, somente por caminhar com o Senhor. Rather than whether a movie succeeds or fails. Ao invés se um filme vai fazer sucesso ou vai fracassar. I love the story of Peter in Scripture. Eu gosto da história de Tiago. Pedro, Peter, sorry. he wanted fish. Ele queria He pescar. wanted a lot of fish. queria bastante peixe. And he spent all night and caught nothing. E ele gastou a noite toda e não pegou nada. When Jesus got in the boat with him, Quando Jesus subiu no barco com ele, and he said, launch out into the deep and let down your nets. e ele falou: lance novamente a rede. You know the story. Você conhece a história? He pulled in a big load of fish, Ele puxou a rede cheia de peixes. which is what he wanted. E era isso que ele queria. But he ended up leaving all the fish and following Jesus Mas ele acabou deixando todo aquele peixe e seguiu Jesus. because he realized Jesus is better. Porque ele entendeu que Jesus era melhor. Whatever we want in this life, Qualquer coisa que nós queiramos nessa vida, Jesus is far better. Jesus é muito melhor do que isso. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Nós vamos caminhar para o final desse tempo tão precioso. Gente, eu preciso falar que eu estou me sentindo Jô Soares agora. Eu vou até fazer. E nós vamos falar sobre um novo projeto. E antes da gente falar, eu acho que vai ser mais legal para a nossa igreja assistir um pouquinho. Então, vamos ficar em pé. Eu vou pedir para o pessoal da produção ajudar a gente aqui, tirar essas cadeiras. Vamos ficar por aqui, Silvio, nesse caminho. E a gente vai assistir um trailer agora, e depois a gente vai falar sobre um novo projeto que vai estar sendo lançado. Então, assiste esse trailer que vai passar agora, e já já a gente volta. Esse carro era do seu avô? Meu pai me disse que ia dar um jeito comigo, mas ele deixou assim, igual a todo o resto. Você é meu filho, mas eu te dou um mês para arranjar um emprego. Ou vai ver se algum dos seus amiguinhos te deixa dormir no sofá deles de graça. Olha, eu só tô aqui atrás de emprego, tá? Eu não quero comprar nada, não. Você é vendedor aqui da empresa? Eu sou o presidente. Exatamente o que o seu pai faria. Eu não sou ele. Você tá agindo igual a ele. Todos nós precisamos de alguém que acredite em nós. Não é fácil para uma mulher despertar o homem em seu filho. Vamos orar pro Senhor abrir os olhos do Isaías para que ele mesmo possa se ver como Deus o vê. Tá certo, Jesus. Eu deixo em suas mãos. Chegou 15 minutos Eu antes. não quero me atrasar de novo. Eu quero te apresentar para um grupo de homens que significa tudo para mim. Quem mais investir na próxima geração Isso é uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida. irá conquistá-la. Isaías, bem-vindo à Forja. A Forja, 26 de setembro, exclusivo nos cinemas. Bom, Stephen, fala um pouquinho sobre esse projeto pra gente.
So this movie, The Forge, is our new movie. Então esse filme, A Forja, é o nosso novo filme. We spent months in prayer and the Lord focused us in on the issue of discipleship. Gastamos meses em oração e o Senhor nos levou para o discipulado. This takes place in the same world as the movie War Room. Esse acontece no mesmo mundo do filme Quarto de Guerra. You see Miss Clara coming back in this film. Vocês reconhecem a Dona Clara voltando aqui para esse filme? But the storyline is different. Mas a história é diferente. Jesus focused in on the 12 disciples. Jesus focou nos 12 discípulos. And he spent more time with them than anyone else. E ele gastou mais tempo com eles do que com qualquer outra pessoa. And as you know, they grew fast and strong in their faith with him. E como você sabe, eles cresceram rapidamente e forte na fé com Jesus. At the end of his ministry, he gave them the commission to go make more disciples. No final do ministério, Jesus deu o mandamento de fazer mais discípulos. The church right now around the world needs to focus on discipleship. A igreja agora ao redor do mundo tem que focar em discipulado. The younger generation, they're addicted to their cell phones. A nova geração está viciada nos celulares. And they're relationally disconnected. E eles estão os seus relacionamentos estão desconectados. We have a great opportunity right now. Temos uma grande oportunidade agora. To show them loving relationships. De mostrar amor por relacionamento. That are founded on the truth of the Word of God. Que o relacionamento é encontrado na verdadeira palavra de Deus. So the Forge follows a 19-year-old young man. Então a Forja, ele acompanha um jovem de 19 anos de idade. He's been abandoned by his father. Ele foi abandonado pelo seu pai. He has no job and no direction for his life. Ele não tem direção para a sua vida, não tem trabalho. And he's addicted to video games. E ele é viciado em videogames. But he has a praying mother. Mas ele tem uma mãe de oração. Who's crying out to God on his behalf. Que está orando a Deus por ele. And she prays that God will send good men into his life. E ela ora que Deus envie bons homens na vida daquele jovem. He is hired to work at a company. Ele foi contratado para trabalhar numa empresa. And the owner is a strong Christian. E o dono daquela empresa é um cristão forte. He begins to teach the young man how to work hard and show up at work on time. E ele começou a ensinar aquele jovem como trabalhar duro e chegar no horário. And then he presents the gospel and leads him to Jesus. Então ele apresenta o evangelho e Jesus. He begins to disciple him in the movie. E ele começou a discipular aquele jovem no filme. The Forge is a group of men that are all working together to disciple young men. A Forja é um grupo de homens trabalhando juntos para discipular a próxima geração. By the end of the movie, people do not even recognize the young man. E aí quando chega ao final do filme, as pessoas não reconhecem aquele jovem. Because of how God has changed his life. De como Deus mudou a vida dele. And then at the end, he wants to go out and make more disciples himself. E ao final ele quer sair e fazer mais discípulos. This movie is full of laughter and tears. Esse filme está cheio de sorriso, mas também lágrimas. There are twists and surprises in the movie. Tem surpresas e viradas. The scene where he forgives his father is very powerful. A cena onde ele perdoa seu pai é muito poderosa. And we are seeing in America people come to Christ to go see it in the theaters. Estamos vendo nos Estados Unidos pessoas vindo até Cristo depois que assistem nos cinemas. And many churches want to begin to discipleship after they watch the movie. Depois que as igrejas, as pessoas assistem ao filme, querem discipular pessoas. It was the most expensive movie we've ever made. Foi o filme mais caro que a gente já produziu. The cameras we used are better than the Marvel movies. As câmeras que a gente usou são melhores do que os filmes da Marvel. But we are asking the Lord to show up in the theaters. Mas a gente estava orando que o Senhor esteja nos cinemas. We are excited because it is about to come to Brazil. Estamos animados porque vai chegar agora no Brasil. It has been translated into Portuguese very well. Foi dublado em português muito bem. So we want to ask you to pray for this movie.
Então queremos pedir que você ore por esse filme. That when people in Brazil go see it, they will have an encounter with the Holy E Spirit. quando os brasileiros entrarem nos cinemas, eles têm um encontro com o Espírito Santo. And that those that do not know the Lord will open their hearts to Jesus. E aqueles que não conhecem ao Senhor possam abrir seus corações para Jesus. And that churches will become united and begin to disciple the next generation. E as igrejas se unam e comecem a discipular as próximas gerações. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, a gente vai fazer isso agora. Nós vamos orar por isso. Queria convidar você a se colocar em pé. Stephen, Igor, fala um pouquinho. O lançamento do filme é essa semana? O lançamento do filme entra dia 26 de setembro. Dia 12 de setembro você já consegue comprar. Pré-venda disponível a partir do dia 12. Pastor, é muito importante dizer que não só aqui, no mundo todo, o filme estreia numa quinta-feira. E o final de semana de estreia que determina se o filme fica ou sai de cartaz. Então, é muito importante que o final de semana ali do dia 26 a gente possa lotar os cinemas. Aconteceu o Quarto de Guerra, ele falou que o Quarto de Guerra ficou número 1 lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também ficou. Amém. E número 1 em todo o país, assim como Mais Que Vencedores entrou como número 1. Então, assim, a gente acredita que a Forja, o poder da transformação, certamente vai gerar um impacto enorme. Amém. Então, dia 26 de setembro, estreia nos cinemas, dia 12 de setembro você já pode comprar, cinemas de todo o Brasil, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Amém. E aí, a partir de 20 pessoas, todo mundo paga meia entrada. Então, gente, nós vamos orar agora. Você já sabe qual é o programa da sua célula a partir dessa data. A sua célula já tem um programa oficial. Você pode ir uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O Igor falou o que eu falaria aqui. A primeira semana de uma estreia, para quem trabalha com cinema, a gente sabe que é muito importante. Então é o nosso papel como igreja abençoar. Quem sabe, né, você aqui se mobilize e a gente como igreja do Recreio não lota algumas salas aqui do America Shopping. Não sei se tem alguém que está afim de ir no cinema nessas datas. A gente pode tentar fazer isso. Então a gente vai organizar isso. Vamos orar. Stephen, é uma bênção ter você aqui com a gente. Você tem abençoado o mundo, você e seu irmão, com o ministério que ele confiou, que o Senhor confiou nas suas mãos. Nós temos a alegria, o privilégio e o dever de orar pela tua vida nesse momento, de orar pelo que o Senhor tem feito através de você, de orar por tudo que Deus ainda vai fazer através das suas mãos, da sua criatividade. Então eu queria convidar a nossa igreja a estender as mãos para cá. Nós vamos orar pela tua vida. Eu quero convidar você a abrir os seus lábios e orar em português. Eu vou orar em inglês, mas que você possa orar, que você possa fazer uma oração. Se você foi abençoado, abençoada por algum desses filmes, é momento de você agradecer ao Senhor e interceder por esses homens de Deus representados aqui pelo Stephen. Nós vamos orar. Comece a orar, abre os seus lábios, em voz audível, ore. Eu vou orar em inglês por ele. Father, we thank you for Stephen's life. We thank you for his ministry. We thank you for everything that you has been doing through their lives. We thank you for Alex. We thank you for this amazing ministry that started because some people listened to your voice, and instead of listening to human voices saying that they were not going to make it, they were never going to make it, they just trusted you. Thank you, Lord, because of their obedience. Thank you because that in difficult movies, they decided to obey your voice, your Holy Spirit. Lord, anoint them even more. We pray for this movie, The Forge. We pray in order that it's going to be a huge blessing in Brazil. We pray in order that this movie will touch a lot of men's lives. We pray in order that discipleship is going to be looked in a different way after people watching this movie. Lord, bless them, giving them strength, giving them health, giving them wisdom and love. Bless and protect their families, all the spiritual warfare that they just are living because of all of this. We pray in Jesus' name that your Holy Spirit is going to be with them. Lord, we pray in Jesus' name. Thank you for my brother Stephen that is now here with us. We thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Amém. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Brother, thank you very much. Thank you. Thanks a lot, brother. Thank you. Obrigado, Igor. Você pode se assentar um pouquinho.